essa Não gravação. autorizo minha gravação. Obrigado, Miguel. Eu também não. Eu tô editando foto. Às vezes eu vou ficar com a cabeça baixa, porque eu tô editando foto do serviço de hoje aqui. Bom. É bom quando você abaixa a cabeça, parece que eu tô no espelho. 10% do lucro. Emílio, você consegue obter lucro? Que ótimo. Só se for a Prof. Road que tem lucro. Pessoal, boa noite. Se acontecer alguma coisa aí, vocês digitam, né? Ou abre o microfone e falam. Nós vamos hoje falar do sistema energético anaeróbico lático, mas antes eu queria fazer assim uma retrospectiva do que a gente viu na semana passada. Vai que alguém que está hoje aqui não veio ou não conseguiu assistir o que aconteceu, tá certo? Nós falamos na terça-feira passada de mecanismo energético, sistema energético creatina fosfato. O que é o sistema energético creatina fosfato? Onde a gente transforma energia a partir de alguns elementos que tem dentro da nossa célula muscular, mais precisamente dentro da mitocôndria, tá certo? Essa energia é uma energia que ela é usada para, no nosso caso, para movimentos de potência e velocidade e num curtíssimo espaço de tempo. Que a gente viu aí que esse metabolismo funciona prioritariamente até 45 segundos de atividade. E ele será o sistema energético predominante toda vez que a gente inicia uma ação muscular que esteja envolvida força, velocidade ou potência. Tá? Na planilha de vocês, o sistema energético da creatina fosfato vai aparecer toda vez que a gente tiver intervalos de 15 a 45 segundos. Vocês podem identificar esse sistema energético, por exemplo, nos Fartlek 30-30, tá? Que são os 30 segundos de atividade da creatina fosfato com uma proporção de 1:1 de descanso. Essa proporção ela pode ser de 1:meio, ela pode ser de 1:2, de 1:3, tá? Então, quem prescreve, o treinador brinca com essa relação de ativo e passivo para desenvolver as qualidades do sistema energético ali na sua célula muscular, tá? Eu cheguei no Fartlek 30-30, só para ilustrar aqui eu cheguei a metodologia, uma vez que a Dani teve uma e quando a gente precisava fazer algum exercício com estímulo energético, e aí eu fui estudar novamente HIIT, dessa vez aplicado na corrida, e eu achei o Fartlek 30-30, que inclusive ele é um Fartlek que foi desenvolvido ou apresentado pela primeira vez por uma fisiologista, uma mulher fisiologista francesa, que agora não me recordo o nome, mas os intervalos com o nome dela são conhecidos na literatura de treinamento e são, na prática, o Fartlek 30-30. Tá? Passando disso, então a gente tem aí pontos para fixar aí. Transformação de energia, ou seja, a gente vai usar um substrato que a gente já tem dentro da célula muscular. Segunda coisa a anotar. Curtíssimo espaço de tempo, de 0 a 45 segundos. Esse tempo ele pode diminuir.
de acordo com o condicionamento. E a outra coisa que precisamos notar é que é usado em momentos de força, velocidade e potência. Tá? Então, vou passar aí para o próximo slide, ver se eu consigo. Boa. Apareceu uma mocinha correndo aí? Ok. Então, o metabolismo, o sistema de obtenção de energia, que a gente vai chamar de anaeróbico, alático, ele é responsável pela produção de energia em situações de alta intensidade e curta duração. Vê que a gente já mudou de transformação de energia para produção de energia. O que acontece de produção? A gente vai transformar alguma substância que a gente tem em... Toda vez que o Miguel levanta o copo, eu venho com a concentração. A gente vai transformar um substrato que a gente tem de maneira energética, né? O substrato vai virar energia. Ele vai degradar. Então, diferente do creatinofosfato, onde a gente ligava e transformava, aqui a gente vai degradar um substrato, vai desmontar ele para que ele, numa reação bioquímica, se transforme em energia. O nome anaeróbio lático vem de, primeira coisa, não tem presença de oxigênio nesse sistema energético. Tá? Então, não vai ter presença de oxigênio nas reações. Lático, porque vocês vão ver no final da reação, a gente vai gerar o lactato, ou ácido lático. No outro nome que tem lá na capa, é glicolítico, porque vai quebrar a glicose. Então, a gente tem 2 pontos de vista, 3 pontos de vista para olhar esse sistema energético. Do ponto de vista do oxigênio, que é um composto preferido para... Eu ia falar isso na frente, mas a reação para obtenção de energia preferida no corpo humano, ela chama-se oxidação, que é usar o oxigênio livre para transformar substratos. Do ponto de vista do oxigênio, ele não tem oxigênio. Do ponto de vista da glicose, que é o substrato energético, ele quebra a glicose. Tá? Então, por isso que alguém está olhando em primeiro plano para a glicose, vai chamar de glicolítico, porque degradar a glicose para transformar em energia. E do ponto de vista do lactato, que já é um ponto de vista mais moderno, ele será lático porque ele tem a presença e a produção de lactato de ácido lático, tá bom? E a gente vai vendo isso aí no caminho bioquímico que eu vou mostrar para vocês. Esse sistema energético, ele tem duração de até 3 minutos. Então, a gente tinha um sistema energético que a gente usa para força, potência e velocidade, que ele dura até 45 segundos. A gente tem um outro sistema energético que ele dura até 3 minutos. Então, numa linha de raciocínio, partindo de uma timeline, então você bota aí na sua cabeça uma linha do tempo embaixo, gradada em segundos e minutos. Numa primeira fase, a gente vai usar creatina fosfato, e numa segunda fase, a gente vai usar glicolítico anaeróbio ou anaeróbio lático. Então, até 3 minutos, a gente vai fazer uso desses 2 sistemas energéticos. Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Ô, Emílio, esse Fartlek 30... Quem tiver dúvida, fala, Nilson. Esse Fartlek 30-30 e esse Fartlek 1/2, na verdade, é o mesmo efeito do que a gente está falando aqui? Sim. É o mesmo contexto, né? Ou são coisas diferentes? É o mesmo contexto energético. Tá. Não, tá bom. Tá bom. Tá? Dúvida? Otávio, alguma dúvida? Não, senhor. Então, vou continuar. No slide aí, está dizendo o seguinte: quando a oferta de oxigênio é insuficiente para atender a demanda energética, a gente vai usar o anaeróbio lático. Como eu falei para vocês, os sistemas energéticos preferidos do corpo humano são via oxidação. Então, ele vai usar a presença de oxigênio nas reações químicas, tá? Quando esse oxigênio baixa de nível, naturalmente, o oxigênio livre nas reações, ele vai fazer uma indução ao sistema energético anaeróbio lático. Tá? Então, toda vez que eu tiver baixa oferta de oxigênio, de alguma maneira, o corpo vai trocar as formas de obtenção de energia para anaeróbio lático. Ok? Beleza. O sistema energético anaeróbio lático, comparado com o ATP-CP, que é o anaeróbio alático, ele tem uma eficiência de 45%. Então, se em determinado tempo eu consigo no ATP-CP, né, gerar 100 unidades de energia, que seriam joules, ou calorias, quilocalorias, o anaeróbio lático, no mesmo tempo, ele vai produzir apenas 45 unidades de energia. Deu para entender a importância de um, só que ele tem um limite de tempo. E a importância do outro, embora não seja tão produtivo, mas ele se encaixa num contexto onde se o meu sistema energético preferido não consegue gerar mais energia, eu vou ter que substituir ele por um backup. Esse backup seria o anaeróbio lático. Então, dúvida? Não, um entra quando o outro para de funcionar, é isso? Parece que sim, mas não. Ele só... Se a gente tivesse potenciômetros aqui, eu vou começar o exercício. O potenciômetro da creatina fosfato vai lá para cima. Quando deu 45 segundos, esse potenciômetro vai descendo. E o anaeróbio lático levanta. Tá certo? Uhum. Se eu fizer outro sprint, ele vai fazer assim. E vai trocando. Ó, e vai trocando. Mas os dois vão continuar funcionando em background. Então, quando faz o Fartlek, é esse movimento que você está falando aí. Um vai, depois vai o outro. Um vai o outro. É isso? Exatamente. Ah, tá. Tá? Então, para a gente já entender, ó, volta lá na linha do tempo. Eu comecei o exercício, creatina fosfato. Aí, com 45 segundos, eu troquei de sistema energético. Entrou o anaeróbio lático. Quando eu for daqui a 30 segundos fazer outro sprint, o meu anaeróbio lático não vai desligar. Ele vai diminuir a participação dele, eu vou levantar o creatina fosfato
e depois ele vai aumentar de novo. Então, eu vou ter momentos onde eu vou usar mais o anaeróbio lático e mais o creatina fosfato. Ok? Deu para entender, Nilson? Não, ok, entendi, ok. Muito bem. Enquanto o metabolismo que a gente viu na semana passada acontece dentro da mitocôndria, você pode ver na esquerda a estrutura da mitocôndria, e eu falei que é um sistema energético fechado, então a gente não perde elementos desse sistema. O sistema energético anaeróbio lático, ele acontece dentro do citoplasma da célula, que a gente vai chamar carinhosamente de sarcoplasma, que é a especialização da célula. Quando a célula especializa, ela vai levando o nome da especialização junto da nomenclatura. Sarcoplasma, porque dentro do citoplasma da célula muscular esquelética estriada, a gente tem presença de sarcômeros, e isso que vai dar o aspecto avermelhado e segmentado, como se fosse tracinhos, quando a gente olha no microscópio. Então, a célula muscular no microscópio é isso aí, vermelho, um monte de tracinho e um monte de pontinho preto, que são os sarcômeros, e os núcleos celulares é o que a gente consegue ver legal. Próximo slide, a glicólise. Ela vai ser primordial para esse sistema. Porque o que vai entrar na célula muscular é a glicose, né? Por especializações da membrana, a glicose é uma macromolécula, e geralmente na célula só entram íons. Entra e sai íons, que seriam os elementos químicos ali livres. Porém, por especialização da membrana, algumas células elas deixam passar macromoléculas. No caso da célula muscular, ela deixa passar a molécula de glicose. Da onde vem a molécula de glicose? A molécula de glicose vem da glicose sanguínea, ou seja, da glicemia sanguínea. Em outros momentos que a gente vai ver na semana que vem, no próximo sistema energético, a gente tem um estoque de glicose na célula muscular e no fígado, na forma de glicogênio, tá? Que não está prontamente disponível, o glicogênio. Então, o glicogênio vai ter que passar por glicólise para poder estar disponível para entrar no metabolismo anaeróbio lático. E quando houver a glicólise, né? Então, a gente tem duas fases da glicólise. A gente tem a glicólise que é feita Peraí, vamos lá. A gente tem duas fontes de glicose na célula muscular. Ou ela vem do glicogênio para dentro do citoplasma, numa reação que a gente vai chamar de gliconeogênese, a gente vai ver semana que vem, ou ele vem pela membrana vindo do sangue. Essa glicose que vem do sangue, ela pode estar vindo da glicemia sanguínea ou pode estar vindo do glicogênio quebrado lá no fígado. Ok? Então, tenho duas ofertas aí na glicose sanguínea. Fala, Otávio. O glicogênio, então, é um monte de glicose? Não, é uma molécula... Ela é uma molécula que é especializada para armazenar. Ela deixa de estar imediatamente disponível para evitar que a gente gaste demais esse substrato.
ela fica estocada na forma de glicogênio. Ok. Então, quando a glicose entra no citoplasma, entra na célula sanguínea, ela vai ter aí alguns componentes que estão boiando ali no citoplasma, que são NAD, substâncias, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, não. NAD, que é um facilitador, a gente tem o ADP, que participa das funções energéticas dentro da célula, liberando, né? Então, a gente tem o ADP, ele é uma das fórmulas fosfáticas dentro da célula. Toda vez que um fósforo se desliga de uma molécula, ele gera um hidrogênio livre, que essa quebra gera um cacetado de energia. E a gente vai ter a energia suficiente para as funções celulares de cada especialidade. Então, eu tenho AMP, que é mono de fosfato, eu tenho ADP, que é duplo fosfato, eu tenho ATP, que é triplo fosfato. Então, toda vez, quando eu vou quebrar um ATP, eu posso quebrar ele de ATP para ADP, eu tenho uma molécula de energia, eu posso quebrar ele de ADP para AMP, que são outras reações, e eu tenho mais uma molécula de energia. Então, o potencial de um ATP são de 2 quebras energéticas, certo? Na contração muscular, a gente não tem redução para AMP, que vai ocorrer em outras funções da célula, por exemplo, na divisão celular. A gente vai ter quebra de ATP em ATP, ADP, ADP, AMP. Tá? E 2 fósforos, esse izinho aí, está dizendo que esse é um fósforo livre. Quando esses componentes aí se encontram, eles vão ter uma facilidade de se transformar, de mudar as suas configurações para se coligarem. Nessa mudança de coligação, nessa coligação e nessa mudança de formatos, a gente vai ter que a glicose gerou, né, toda essa equação aí, todos esses elementos geraram 2 moléculas de piruvato, geraram 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de ATP e 2 hidrogênios livres. Ok? Então, quando desmanchou a glicose, um hidrogênio se ligou ao NAD. Um hidrogênio para cada NAD. Tá? Que aí virou NADH. E, na quebra do ATP, eu tive 2 hidrogênios livres. Esse ATP que foi formado aqui, ele vai estar disponível para creatina fosfato. Ok? Ou para fosfatase. Então, aí eu vou gerar, a partir de 2 ATP, vai fazer fosfatase, e aí eu vou ter 2 moléculas de energia. Ok? Para fechar o ciclo energético, cadê o negócio? Para fechar o ciclo energético, nós vamos perguntar assim, e aquele 2 piruvato lá, o que vai acontecer? Lembra que teve 2 piruvatos sobrando e 2 NADH, certo? Na presença de um facilitador enzima chamado desidrogenase lática, ela vai desligar aquele hidrogênio do NAD e vai ligar no piruvato. Na hora que o hidrogênio livre chega perto do piruvato, ele se transforma para abrir uma doca para esse hidrogênio, ele se coliga
e na mudança de formato, ele vira ácido lático. E eu fico com o NAD sobrando para entrar numa próxima fase de glicólise. Tudo bem até agora? Vamos lá, pessoal. Pergunta, observação. Então, essa glicose que gera todo esse processo aí, por exemplo, se eu tô, é a glicose que está no mel, por exemplo, é isso? Não tem nada a ver. Veja bem, vamos lá. A fonte da glicose, ela é nutricional, para sustentar os níveis de glicemia sanguínea, tá certo? Ok? Uhum. O que a gente tem no mel é frutose. Ela não tem glicose. Eu não sei se tem glicose livre. Então, a gente teria que ver qual é a composição exata do mel, mas isso vai passar no processo digestivo e vai transformar em glicose. Tá? Assim como, vamos lá, o carboidrato do milho, que vai vir como maltodestrina, ele vai passar na saliva, já vai quebrar em destrose, ele vai chegar no sistema digestivo e aí ele vai ser transformado em glicose que vai passar para o sangue. Então, cada fonte de carboidrato ela vai ser transformada em reações próprias em glicose que vão carrear pelo sangue e vão chegar, ou vão ser armazenadas em forma de glicogênio, ou vão ser usadas em operações celulares, ou vão ser estocadas na forma de gordura. Não, entendi. Então, na verdade, é um subproduto do que a gente come, por exemplo, é isso? Exato. A glicose sanguínea fonte nutricional. Tá bom. Ok, entendi. Otávio, dúvida? Dani, dúvida? Não dúvida? Muito bem. E aí a gente chega em quais são os limitadores e facilitadores desse sistema nutricional, desse sistema energético. Muito bem. Até deixei aqui, acho que eu deixei separado. Vai ser fácil de achar. Muito bem. A glicólise, ela tem uma regulação. Então, como que eu facilito a glicólise que vai gerar glicogênio para o nosso exercício físico? A concentração de enzimas glicolíticas, hexoquinase, fosfofrutocinase e piruvatocinase. Então, se eu tenho boa oferta de enzimas, eu tenho facilidade para fazer glicólise. Se eu tenho baixa oferta de enzimas, por exemplo, por motivo de saúde, por alguma síndrome metabólica, eu vou ter dificuldade em fazer glicólise. Nível de substrato frutose, 1,6-fosfato. E aí a gente entra um pouco na coisa da nutrição. Já é sabido que em determinado tempo do nosso exercício, por exemplo, a gente está acostumado aí a tomar gel, o carboidrato suplementar. Eles estão vindo ou na forma de maltodestrina, ou estão vindo na forma... Como é esse mais novo aí? Que agora eu até esqueci. Vou achar aqui. Palatinose. Ok? Estão vindo nessas duas formas. Porém, se baixar
a frutose, a gente começa a não fazer glicólise. Então, hoje já se sabe que nas combinações energéticas, a partir de determinada hora, vai entrar uma composição que é um pouco de maltodestrina, um pouco de baratinose, um pouco de frutose, para não interromper a glicólise. Tá? Então, ficar só numa fonte suplementar não é interessante. Por isso que a gente tem vários, até alguns géis aí, eles têm gradação, algumas marcas. Esse gel tem uma apresentação de ingrediente, outro gel tem outra apresentação de ingrediente, e a gente, sabendo disso, a gente consegue ordenar a nutrição. Fala, Otávio. E essa composição, então, na verdade, é porque para não disponibilizar tudo de uma única vez para a gente usar, né? Então, como ela tem diferente característica aí, ela vai poder ser usada ao longo do exercício em momentos diferentes, seria isso? Senão, eu utilizaria tudo numa porrada só, né? De uma vez só. Seria isso. Porque a gente também tem uma capacidade de absorver isso digestivamente. E aí, durante o exercício, a gente tem se não está treinado, tem uma capacidade reduzida de fazer o transporte da glicose para a célula. Então, não adianta ter 1 zilhão se eu não tenho especificidade para absorver. Tá? A outra regulação da glicólise é o oxigênio em grande quantidade. Ele inibe a glicólise. Então, se o meu metabolismo aeróbio ele está trabalhando bem, bastante, oxidando o tempo todo, eu vou inibir a glicólise, que vai diminuir a participação do anaeróbio lático. E na semana que vem, vocês vão ver que isso vai ser uma vantagem. Por quê? Agora, outra coisa que inibe a ação muscular é essa quantidade de ácido lático que a gente vai gerando nesse processo de obtenção de energia. Então, se para cada molécula de glicose eu consigo fazer 2 moléculas de ácido lático, e eu fico com também um monte de hidrogênio livre ali na célula, eu vou tornando esse meio muito ácido. E esse meio ácido, ele vai inibir creatina fosfato e ele vai inibir o próprio glicolítico, porque tem muito ácido lático e eu não tenho enzima para desfazer isso tudo. Então, nessa acidificação, o sistema nervoso central identifica isso e começa a fazer o quê? Precisamos diminuir a produção de lactato. Aí ele vai jogando sua performance para baixo. Vai jogando para baixo, para baixo, para baixo. Para quê? Para ver se você para de produzir ácido lático, sai desse sistema energético, para poder continuar sendo sustentável o exercício. Expliquei ou confundi? Explicou. Muito bem. Agora, pergunta. A parte teórica da aula está dada. Agora é com vocês. Não está aparecendo você na câmera para mim. Ah, não? Não. Vou parar de... É porque, de alguma maneira aqui, fechou minha câmera. Voltou. Vamos lá. Dúvidas? Vamos tentar botar esse conhecimento na prática do dia a dia aí de vocês. Você falou daquela situação de que é como se fosse um gradiente, né? Um vai aumentando, outro vai diminuindo em função do tempo e intensidade do exercício. Exato. A minha dúvida é o seguinte: a partir do momento que a gente passa
do anaeróbio a lático para o anaeróbio lático, com quanto tempo isso cessa e volta para o outro? Ou não volta? Então, ele não. Aí ele não volta, aí ele vai para o próximo, que é o que a gente vai ver terça-feira que vem. Aí ele vai para o sistema aeróbico lático. Porque aí ele vai ter que ter oxigenação para quebrar, senão não adianta, ele não oxida. Aí ele vai precisar, para continuar, ele vai precisar resolver esse ácido lático aí, esse lactato. Porque senão, o acúmulo indeterminado de lactato vai parar o trabalho. Mas isso aí, então, tem a ver com a acidez que vai aumentar na corrente sanguínea? Dentro da célula. Tá, ok. O que determina o pH? Potencial de hidrogênio. O que determina? Hidrogênio livre. Hidrogênio livre. Quanto mais hidrogênio livre eu tiver lá, mais ácido vai ser o meio. Ok. Se esses hidrogênios se coligam com alguma coisa, deixam de estar livres, o pH baixa. Então, eu vou tendo um pH mais básico, menos ácido. E aí, no pH correto, as transformações bioquímicas ali acontecem em ritmo normal. Tá, ok. Dani, a dúvida. Não apareceu nenhuma dúvida? Eric, tá aí ainda? Nilson? Pergunta prática. Vai. Quando a gente dá aquela, vamos falar assim, aquela bodada geral, tá no tiro de 2 minutos aí pro Fática e o organismo aparentemente não está aguentando mais. O que ocorreu? Acidificou demais e fez muito lactato. Não conseguiu transformar para utilizar aquele lactato, então. Não naquele tempo, né? Sim, porque é curto também, né? Exatamente. Por isso que na hora que vai dando o limiar, e nesse caso aí vai ser o limiar anaeróbico, vocês já ouviram falar em algum lugar aí? Quando você bate no limiar anaeróbico, ele vira a chave para um outro sistema energético, porque indica que eu estou com lactato demais, que eu vou baixar a produção de energia, preciso de entrar com outro sistema que vai fazer um outro caminho para obter essa energia. E esse sistema, que é o aeróbico, ele vai entrar com fontes que você não usou ainda. Ele vai puxar glicogênio do músculo, ele vai puxar glicogênio hepático, e ele vai transformar, ele vai tirar a gordura dos depósitos, ele vai quebrar lactato para poder fazer energias menos sujas do que a glicólise. Tá? Então, o aeróbico é lático, porque ele também vai usar glicose. Tá certo? Ele vai usar glicose do glicogênio estocado no músculo e vai usar glicose do glicogênio estocado hepático. Esses substratos vão continuar fazendo lactato. Porém, ao mesmo tempo, ele vai quebrar lactato para fazer energia, que faz mais energia do que a glicólise, e ele vai fazer oxidação de gordura, que não gera lactato, certo? E que a lactademia está ligada à oxidação de gordura. Um só acontece na presença do outro. Então, a oxidação de gordura ela vai acontecer quando eu começo a quebrar lactato para obter energia.
Por isso que quando a gente fala de usar depósito de gordura para fazer energia para o exercício, eu vou precisar de intensidade que vai gerar lactato para poder oxidar gordura. Então, já anota aí. Métodos de treino de baixíssima intensidade e longa duração, eles não têm facilidade de tirar depósito de gordura. Ok? A menos que seja um personagem muito descondicionado energeticamente, que para um exercício muito lento, ele, na via glicolítica, ele vai fazer, na via aeróbia, ele vai fazer lactato que ele não consegue desfazer, porque ele não está otimizado para desfazer lactato. Tá? Mas aí é por causa do descondicionamento mesmo. É por causa do descondicionamento, porque Na verdade, então, vou reformular minha dúvida. O descondicionamento, na verdade, é a dificuldade em usar outra via metabólica. Porque o descondicionamento físico faz você parar o exercício precocemente. E para fazer a aerobiose, eu preciso de prolongar a timeline do exercício. Certo? Para dar tempo de eu entrar num sistema energético que ele degrada mais lactato por minuto do que ele produz. Então, eu começo a ter uma situação economicamente viável. Só que se Você eu sou um inverte o indivíduo... problema. Hã? Você inverte a situação, né? Eu inverto a situação. Eu uso o vilão como mocinho. E aí é a grande sacada do Endurance. A outra foto estava melhor, hein? E aí, a gente pega o vilão do exercício de curta duração e ele vira o mocinho do exercício de longa duração. Por que o indivíduo é destreinado para o aeróbico? Porque ele interrompe o exercício muito cedo. Né? Quem faz exercício de 30 minutos, de 45 minutos, de 50 minutos, ele não dá tempo de fazer a aerobiose ser eficiente. Porque aí, o que vai acontecer? Com a produção de miocina, com o estímulo de GH, tudo que é feito na intensidade, eu vou mandar novamente uma mensagem. A mesma mensagem, por exemplo, a TPCP, fosforilação energética, ela vai mandar uma mensagem para o sistema nervoso que eu preciso de mais células brancas, mais células rápidas. Para quê? Para eu fazer mais trabalho, para usar mais trabalho para fazer mais energia. Tá certo? A aerobiose vai mandar uma mensagem para o corpo, para o sistema nervoso central, de que eu preciso mais células lentas. Porque com mais células lentas, eu consigo quebrar mais lactato. Certo? E esse lactato, ele vai passando de célula em célula pela membrana. Então, ele sai da célula rápida e ele vai para a célula lenta. A célula lenta é especializada em quebrar ácido lático e em oxidar a gordura. Enquanto então, a célula... Eu tenho outra dúvida. Tá, por isso, então, que... Um pouquinho. Enquanto a célula rápida, ela é especializada em fazer glicólise. Entendeu? Então, além do sistema mexer, eu mexo com o recrutamento das fibras dentro do músculo.
tem horas que eu recruto mais fibra vermelha, tem hora que eu recruto fibra vermelha e fibra branca, tem hora que eu recruto mais fibra branca. Vai, continua o seu raciocínio, Otávio. O meu raciocínio, então, é o seguinte: para a gente que está indo para essas provas de endurance aí um pouco mais longas, né? O que eu observei na mudança de treino meu? Geralmente, o início do treino vem aquela pancadaria, seja um fast track 30x30, seja no outra situação, o fast track 2-1, alguma coisa assim, mas em seguida eu entro num treino, vamos falar assim, entre aspas, confortável, para eu manter menos intenso, vamos falar assim, contínuo, mas menos intenso, que é para forçar a barra para eu conseguir utilizar esses outros mecanismos. É para dar tempo de você estar em movimento e você desfazer o lactato em movimento. Conseguir utilizar, né? Exatamente. E aí seu corpo aprende a fazer isso. E aí ele começa a falar assim, preciso de mais suporte, preciso de mais suporte, preciso de mais células que chupa gordura. Aí ele recruta e consegue utilizar. Mas para isso você precisa usar E treinar, uma treinar, de treinar. tempo. Você já relaxou, Otávio? Nilson, você queria perguntar? Eu ia perguntar, porque, assim, você foi dando um exemplo aí que, na verdade, você foi falando do aumento do tempo. Então, se eu estou fazendo um exercício só de 30 minutos, cara, eu não estou chegando nessas etapas. Eu só estou naquela etapa que um sobe e o outro desce. Quer dizer, essa etapa posterior aí, eu não estou lá. É isso, não? É isso, mas aí nós temos que botar nessa equação aí uma condição física que a gente está controlando, que é a tensão nos seus tendões. Certo? Então eu preciso olhar para o metabólico e eu preciso olhar para o músculo esquelético. Essa pergunta foi ótima. Porque muitas vezes você precisa de ter um hardware para rodar o software. Certo? Você precisa ter um corpo que está condicionado à repercussão músculo-esquelética que o metabolismo vai exigir. Mas você sabe que isso é uma fase que assim que, né, você ganhar conforto lá no tendão de Aquiles, você vai começar a esticar o treino. Inclusive semana que vem, né? É isso. E o seu treino de 30 minutos também é para ver se você corria na viagem. Tá. Lembrou disso, né? Estou começando a ficar preocupado com a minha próxima planilha. Então, pessoal, aí... Mas é isso, né? Quer dizer, se eu não chego em 1 hora, eu não chego nesse estágio que você está falando aí, né? Não, você vai estar bem adaptado à aerobiose, mas pouco adaptado... Desculpa. Você vai estar bem adaptado à anaerobiose e pouco adaptado à aerobiose. Porque quando eu chego em 1 hora, significa que eu estou... Quando eu chego em 1 hora... Na verdade... Vamos pegar aí o esquema que mais ou menos vocês estão usando. 10 minutos de aquecimento, 20 minutos de fartlek, meia hora de aeróbio. Quem dera se fosse 20 minutos. Tá? Tá. Baixa intensidade. Então, eu tenho um tempo para aquecimento, depois eu tenho um tempo para gerar lactato, e vocês, às vezes, geram pouco lactato, porque na hora que acaba os 20 minutos, é para estar com tanto lactato que você tem vontade de voltar para casa, para outra meia hora. E na outra meia hora, eu desfaço o lactato. Beleza? Essa é a filosofia por trás da planilha. E aí, o que acontece? Mas aí, quando você desfaz o lactato, qual é o benefício? Qual é o benefício quando você desfaz o lactato? Significa que eu vou ter mais... Dois benefícios. Você está usando
um substrato energético que ele não gera mais lactato, que ele é uma energia mais limpa e que ele rende mais energia do que a glicose. Tá certo? E você está usando também, facilitando o uso de gordura, que também é uma energia limpa. Sabe, para o treinador, se você tem 60 quilos de banha, você tem muita energia limpa para usar. Se você tem o quê? Desculpa. Você tem 60 quilos de banha, Ah, tá. você tem muita energia limpa para usar. Por exemplo, se eu pegar um triatleta campeão mundial aí, ele não tem. Ele não tem energia de gordura para tirar. Vocês entendem? Uhum. Ele só vai ter o quê? Lactato. Então, ele tem que correr muito forte e ter uma especialização para quebrar lactato mais do que ele produz. Ele não vai disponibilizar energia de gordura. Tá certo? Porque ele não tem depósito. Então, onde entra aí o treino do final de semana que vocês gostam de chamar de longão, mas que ele não devia ser longão, ele devia ser um LSD. Então, assim, só para complementar, então é por isso que depois de 1 hora dá um... Você renasce. Dá um barato depois de 1 hora. Você fica ali, né? Para de queimar, para de arder. Depois de 30 quilômetros, depois de 40 quilômetros, dependendo se está sol. Não, tá bom. Tá bom? Onde que entra o treino do final de semana, que é o que vocês chamam de longão? Que ele deveria ser chamado de LSD, que é o Long Slow Distance. Distância, né? Longa distância em baixa intensidade. Isso aqui era droga. Ele entra para terminar de queimar os lactatos da semana e entra para você exercitar essa queima. Então, no longão, né, não precisa ter pressa. Você pode ir tranquilo. Vai que está ali, você está ensinando o seu corpo a degradar gordura, oxidar gordura e degradar ácido lático. Vai, rodada de... Dani, surgiu alguma pergunta aí? Não? Miguel. Preciso de patrocínio para Chamonix. Chamonix? Otávio. Eu tenho outra dúvida. Fala. No final de semana, então, é interessante no momento de treino atual diminuir subidas? Não. Não, né? Porque aí vou entrar no modo aeróbico. Não, você vai continuar no modo aeróbico na subida, mas a sua modalidade precisa que você suba. E precisa que você use o sistema aeróbico na subida. Nessa situação. Quando você não está acostumado, você faz muita anaerobiose na subida. Gasta muita força, gasta muita energia. Depois que você acostuma, você passa ali, ó. Eu subo 4 quilômetros em Z2 aí, para depois começar a balançar o ponteiro lá. O que eu tenho observado que essa situação de até frequência cardíaca, no meu caso, ela tem baixado. Claro. Se você não precisa... Vamos lá. Você pegou o relógio, está lá no frequencímetro, você deu um tiro, né? Se você olhar bem lá no primeiro tiro do Patrick, a frequência não vai tão lá em cima. Daqui a pouco ela começa a ir lá em cima. Uhum. E depois ela estabiliza. Calma. Lembra que a frequência cardíaca ela é resposta ao exercício. Tá certo? Depois do 5º, 6º, 7º tiro, apesar de você estar fazendo creatina fosfato, você também está fazendo anaeróbio lático. Então, você começa a precisar jogar mais sangue para tirar lactato. Então, qual é a maneira de ver assim? Pô, eu gerei muito lactato no treino. Na hora que acaba a parte intensa, a sua frequência cardíaca demora
para baixar. Por quê? Porque ela precisa oxigenar ali, porque esse oxigênio ele vai entrar na quebra do piruvato. Ele vai entrar na quebra do sistema, né? Ela faz parte. Então, o corpo precisa demandar, né, disponibilizar mais oxigênio, e a frequência cardíaca faz isso. Ela bombeia para distribuir mais oxigênio para as estruturas que estão precisando de aerobiose. Assim, eu tenho uma pergunta, assim, porque você... Eu não sei se eu interrompi o Otávio aí, mas desculpa. Não, de forma alguma. Tá. Então, porque assim, você fala que esse treino do fim de semana de 60 minutos é um treino para quebrar o lactato lá, não é isso? Sim. Que você basicamente acumulou durante a semana, fez os fártricos e tudo. Fártrica, musculação. E tudo. Aí, por exemplo, vamos supor, eu estou treinando durante o fim de semana. Aí eu faço uma subida. Subo 30 minutos e desço 30. Cara, os 30 que eu estou subindo, eu estou morrendo. Então... Mas tá morrendo na perna ou tá morrendo no coração, no pulmão? Tô morrendo na alma. Ah, isso é psicológico. Aí, mas aí eu não tô... Cara, mas eu tô morrendo, eu não tô quebrando lactato. Acho que eu tô fazendo mais lactato, no caso. Ou não? Esse que eu não entendi. Assim, eu entendi como se fosse um treino de 30 minutos, de 1 hora no fim de semana, tipo um longo, ou um pouco mais de 1 hora, era para fazer num ritmo mais, assim... não sei, numa intensidade menor. É isso ou eu não entendi? É numa intensidade menor, mas, por exemplo, tem indivíduos que eu vou precisar jogar um treino de subida no final de semana para fazer junto do mais longo. Por exemplo, o atleta que não é específico de corrida de montanha, né? Ele vai ter no longão dele subida, mas isso não vai deixar de cumprir a função de ser longo, lento. Ah, entendi. Então, por exemplo, se eu fizer um longo no fim de semana de 60 minutos na areia também, lento, ele está cumprindo a função também. Olha, aí vai da adaptação de cada um, porque também a gente treina para aprender a treinar, para desenvolver capacidades para poder treinar bem. Então, em algum momento, a gente não vai ser ortodoxo nessas conduções. Então, vai ter sempre um tempero de alguma coisa, né? Aliás, a planilha de vocês não tem mais nada de ortodoxo. Inclusive, um dia vai chegar aí na planilha de algum de vocês aí, que já chegou de um que não está aí, mas, tipo assim, treino de 3 horas, 10 minutos de aquecimento, meia hora de fartlek, e o resto é contínuo. No final das contas, o treino de 3 horas ele foi muito mais LSD, mas eu coloquei ali um tempero. Aquele indivíduo precisa fazer isso. Tá? Então, as individualidades a gente vai atendendo, mexendo um pouco nessas distribuições aí, tanto energéticas como músculo-esquelética, como da especificidade da prova. Uhum. Não, tá. Vai, Miguel, pergunta. Agora pode fazer qualquer pergunta. Fala, João Gelo. Careca levantou a mão. Você liberou aí o Eric para poder participar? Ele estava sem vídeo, no mínimo estava fazendo coisa errada. Pessoal, para a gente encerrar, alguma consideração aí? Domingo a gente vai treinar nesse lugar aí, tá? Depois eu vou te mandar a foto que eu estava fazendo. Não, você me manda o treino. Não me manda a foto, não. Eu preciso ganhar dinheiro. Não, me manda o treino. O coração do Caparaó. Então, pessoal, alguma observação aí para a gente concluir?
Ninguém? Tá bom. Terça-feira a gente volta com metabolismo aeróbico, e aí a gente faz uma pausa para o carnaval, e depois do carnaval a gente vem com como a gente vai jogar esse conhecimento todo aí na nutrição do treino da prova. Beleza? Acho que aí vocês vão ficar mais interessados, vai ter mais participação. Já é. Já é? Beleza. Boa noite a todos. E a gente se encontra no chat. Depois, amanhã de manhã, eu vou abrir para perguntas sobre hoje. Buenas noches. Tá bom? Ok. Boa noite. Boa noite. Tchau. Inter. Deixa eu ver como é que eu paro essa gravação aqui agora. É com o dedo.